Fala, Ghost Lovers! Tudo bem com vocês aí? Vocês já ouviram falar de pessoas que tiveram alguma experiência com o sobrenatural, não é mesmo? Comentamos inclusive isso aqui no canal. Agora, que dizer de pessoas que trabalham diretamente com a ciência ou com uma profissão que exige que elas sejam verdadeiras o tempo todo e que não acreditem no sobrenatural? Que dizer se uma pessoa nessa situação tem o dom da mediunidade e vê aquilo que outros não veem? É isso que eu vou mostrar para vocês agora. Uma entrevista, apenas um pequeno corte dela, no canal do YouTube Paranormal Experience. São dois rapazes que entrevistam pessoas de todos os lados que tiveram experiências sobrenaturais. E nesse caso, eles estão entrevistando a Gigi Barreto, que é uma perita criminal da Polícia do Amazonas. E ela conta um pouco das suas experiências e também de duas colegas que têm o dom da clarividência, de ver cenas do crime e descobrir muitas coisas e inclusive fornecer detalhes depois para a polícia. Se liga só nessa entrevista, nessa breve entrevista, e depois me digam o que vocês acharam. Ela fez um atendimento com uma outra colega nossa de uma criança que morreu vítima de arma de fogo, uma brincadeira entre irmãos que encontraram a arma do pai, por isso o pai todo cuidado pouco com a arma dentro de casa. Então o irmão acionou sem querer o gatilho e desfigurou o rosto da menina. Quando ela foi fazer a perícia, o rosto desfigurado, ela não tinha noção de como era o rosto da criança. Então, só tinha a imagem dela de costa, o vestidinho que ela estava usando, o cabelinho, tá. Fez a perícia, voltou, se deitou. Quando ela vê alguém tocando nela, sente: tia, onde que fica o IML? Ela atordoada, ela achando que era alguma criança que tinha se perdido, né? Os pais tiveram que ir lá. Ela: menina, o que tu tá fazendo aqui? E levantou e foi levar a menina para mostrar onde que era o IML. Quando a garotinha passa por ela, que ela viu as costas. Aí ela disse: não acredito. Era o espírito da menina lá que ela tinha feito atendimento. Naquele dia ela só descansou quando ela conseguiu que o diretor tirasse ela do plantão noturno. Ela disse que ela não ficava mais no plantão noturno por nada. Aí essa história vazou, porque essa história virou inclusive chacota. Sim. Entendeu? O que é natural. É. Mas imagina o susto dela, né? A situação, Ina, que já é tirando a parte espiritual, já é uma história extremamente horrorosa. Ainda mais você ter esse adicional de total insalubridade da parte mental dela, de ter que aguentar a menina. Você vê, eu já vi uma criança morta, acho que é uma das piores coisas que eu já vi na vida. Assim, um enterro de uma criança, né? Eu digo, não que eu vi nada, mas é uma sensação tão ruim, né? Você ver uma criança, porque às vezes um adulto é ruim, mas aí já passou algum tempo de vida, alguma coisa. Então essa sua colega que tem... Todo mundo acha que clarividência é fácil, mas não é, né? Na verdade. É uma porrada mesmo. Tá, então, só para eu entender, tem você e duas colegas. As principais histórias, sim. Mas existem outros colegas também. Olha, que eu já contabilizei só lá da perícia do Amazonas, dos que têm coragem de chegar a mim e contar alguma coisa, algum relato, são 10. Bastante. Tá, mas que tem algum dom mediúnico, que seriam essas duas amigas suas, dos colegas. Isso. Então, digamos assim, vocês seriam um trio de paranormais trabalhando na polícia, e você seria mais uma porta-voz. Eu sou mais uma porta-voz, mas detalhe, nenhuma delas utiliza essa capacidade para resolver crimes. Sim, é uma ocorrência, digamos, natural, não controlada. Isso, é algo que acontece naturalmente. Então a pessoa está investigando algo, fazendo uma perícia e tal, aí ela vai dormir querendo buscar um descanso. Isso. E acaba se comunicando com quem
desencarnou recentemente naquela mesma festa. Exatamente. Então, assim, é algo totalmente involuntário que acontece. Como essa colega, ela me liga desesperada após uma ocorrência. Gisele, eu não sei o que fazer mais. Eu digo, o que foi? Eu estava a caminho de um duplo homicídio, só que nós não sabíamos que era duplo homicídio. Começa daí. Estávamos indo a caminho de homicídio, eu, fulano, mais um perito e um motorista. Eu simplesmente apaguei na viatura e comecei a falar tudo que estava na cena do crime. Os vestígios, que era duplo homicídio. Eu digo, como assim, fulana? Era Gisele, eu comecei a falar tudo. E quando chegamos no local, o perito virou para mim e disse assim, fulana, o pessoal já te passou pelo WhatsApp tudo que estava aqui? Eles fizeram uma varredura, foi? Não esperaram a perícia? Eu já não te falei nada. Foi a resposta dela. Eu não te falei nada. Você falou sim, chamou o motorista. Fulano, ela não falou? Falou, doutor. Ela falou tudo isso daí. Ela entrou em choque. What? Que foi isso? Como é que a pessoa explica? Não explica ainda. Não tem explicação pra gente da perícia. E não tem como utilizar isso. Não tem como colocar isso como prova ou qualquer coisa assim. Não. Não tem nem como. Eu já tive insights dentro de local. Uhum. Ah, isso aqui não é essa linha que tá indo. De escutar, pergunta tal coisa. Como eu tinha até falado. Pergunta tal coisa. Eu digo, não, isso aqui não vai por esse caminho, já tá fechado. Para, é minha mente querendo criar outras perguntas. Eu era impelida a perguntar. Essa pergunta modificaria alguma coisa? Não, só perguntava. Acabou. Depois, a investigação ia encontrar elementos para aquela linha que eu levantei no local de crime. Só com uma pergunta. Mesmo os meus vestígios não apontando aquilo. Eu ia atrás de vestígios que corroborassem essa hipótese levantada pela pergunta? Não, nem devo. Mas existem casos de investigação, por exemplo, no Rio de Janeiro. Eu não tenho a liberdade de expor o nome do colega, claro. Tá? Inclusive, ele é usado pela Polícia do Rio de Janeiro para fazer investigação. Entendi. Ele foi já afastado. Ele foi afastado, já teve a aposentadoria dele por invalidez, inclusive. Por acaso. Por acaso. Eu acho que até já falei demais aqui, mas tem tantos que são afastados por invalidez na polícia que não tem como. É só não falar o nome. Então, ele sempre auxiliou nesse sentido. Aí teve um caso muito sério. Vou dar aqui o caso que ocorreu na Austrália. O rapaz esse caso ficou conhecido, que matou a namorada, algo assim lá na Austrália. E ele foi chamado para auxiliar. Chamaram ele aqui no Brasil mesmo. O caso ele veio parar aqui no Brasil porque o rapaz fugiu, se eu não me engano, ele veio aqui pro Brasil. Ah, tá. E aí chamaram novamente esse investigador, já aposentado, para auxiliar com a questão da investigação mediúnica. Para descobrir... aí, no caso, a menina que morreu, a família procurou alguma coisa assim para descobrir quem era? Não, isso aí a família não procurou nada para a investigação. A própria polícia que chamou... Para ter algumas informações privilegiadas. Exatamente. Então isso ocorre, mas não é explícito. Não é explícito. E também nem pode, na verdade, não pode, né? Na verdade, Infelizmente, né? E aí, que conclusões vocês chegaram? Será que ela estaria falando a verdade? Eu acredito que sim. Agora, vamos mencionar duas experiências breves de pessoas que mandaram um e-mail para o jsobrenatural@gmail.com contando suas experiências com o sobrenatural. A primeira delas é um rapaz chamado Márcio, que disse que na década de 90
a sua vida estava completamente virada. E ele tinha pesadelos horríveis. Normalmente acordava sentindo, na verdade, como se uma entidade estivesse sufocando ele, literalmente com as mãos em seu pescoço. Depois de passar bastante tempo assim, ele foi procurar um sacerdote para entender aquilo que estava acontecendo. E esse sacerdote revelou-lhe a ele que havia sido feito um trabalho espiritual contra ele. E, inclusive, as suas fotos estavam dentro de um túmulo. Márcio, então, já em 2018, passando muitos anos daquilo que ele vinha sofrendo, foi até lá com o sacerdote e descobriu as fotos já estavam muito velhas que estavam naquele túmulo. Depois, conseguiu fazer um outro tipo de trabalho para cortar aquilo que havia recebido. Ele conta também uma outra experiência que estava no quarto uma vez com suas filhas e já de luz apagada, quando de repente um fantasma, exatamente, como parecia o espírito de uma mulher, se manifestou em seu quarto. E ele, no susto, atirou contra aquele espírito, aquele espectro, uma almofada, fazendo com que desaparecesse. Esse é um dos breves casos de alguém próximo, né, daqui do Brasil, que passou por isso. Outra experiência é uma moça chamada Juliana, que disse que havia acampado numa praia junto com a sua família. Ela, junto com os meninos e a menina, estavam dentro de uma barraca. E já tarde da noite, todos estavam deitados, a fogueira acesa, ela escutou uma voz dizendo: "A fogueira está acesa." E ela, de imediato, apenas disse assim: não se preocupa porque ela vai apagar sozinha. Novamente, a voz, parecia uma voz de menina: "A fogueira está acesa." Aí ela levantou, foi olhar atrás da barraca, que era onde estaria a fogueira, e não viu ninguém, absolutamente ninguém na beira da praia. E ela se deitou, acabou dormindo, rezou bastante, mas adormeceu. E no dia seguinte, os seus filhos, ao levantarem, visto que a praia estava deserta, avistaram apenas uma menininha ao longe, toda de branco. E depois foram contar para sua mãe, porque estavam preocupados, afinal parecia uma menina perdida. E aí a Juliana ficou mais apavorada com isso, que ela tinha respondido a uma criatura do sobrenatural. E disse que nunca mais acampava naquela praia. E você, tem alguma história para nos contar aqui no canal? Não esqueça, envie a sua história, o seu relato para o jsobrenatural@gmail.com. E não esquece de curtir aqui o canal, tanto no YouTube quanto no Instagram. Abraço para vocês e até mais.